que já está gravando na nuvem, então. Pessoal, então começando aí o nosso encontro do dia 9/11 de 2020, encontro este que nós vamos tratar a respeito de criptomoedas e espécies delitivas, a questão da lavagem de dinheiro. Nós estávamos conversando um pouquinho antes a respeito da escolha dessa que é bastante importante, uma vez que, né, nós temos um cenário em que a gente vê constantemente uma discussão a respeito de novas espécies delitivas, de um novo direito penal a partir do desenvolvimento de um direito penal econômico, que é, né, tido por alguns como direito penal moderno. E eu acho que é importante a gente tratar daquilo que a gente já tem, né? Por exemplo, o delito, né, que a gente vai tratar hoje, que é o delito de lavagem de dinheiro. A gente vê que existe diversas problemáticas provindas aí de um mundo do qual a gente vive hoje, né? Que realmente recai acerca da questão criminal na contemporaneidade. Acho que é importante a gente refletir sobre essas questões. Eu vi que tem algumas pessoas que estão aqui com a gente hoje que não participaram do encontro na semana passada. Eu acho que é importante a gente só trazer rapidamente um panorama do que a gente tratou, justo para ver a conexão dos temas e entender o desenvolvimento das nossas discussões. Na semana passada a gente falou de responsabilidade penal, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas, diante das novas tecnologias. Nesse cenário a gente trouxe, né, temáticas a respeito de globalização, a respeito de alguns conceitos que são importantes para a gente entender o que realmente acontece nesse nosso novo mundo, né? Nesse nosso novo normal, digamos assim, né? Conceitos, por exemplo, como a sociedade de risco do Wishback, que eu acho que é bastante importante. Citamos também alguns como a modernidade líquida do Bauman, como a bioética do Foucault, para a gente entender de fato as diferentes formas de interação e as diferenciações nas relações que nós temos, seja enquanto ser humanos mesmos, né? Seja enquanto relação social, política, enfim. E eu acho que é importante a gente só tratar disso para a gente, de fato, entender qual que é essa conexão. Por fim, quando a gente falou desses conceitos, a gente tratou acerca da expansão do direito penal e desse desenvolvimento desse direito penal econômico, né, que é o que a gente o grande objeto aí do nosso grupo de discussão. A gente tratou então rapidamente da responsabilidade, da possibilidade, né, de responsabilização penal da pessoa jurídica. Tratamos também acerca da administrativização, né, do direito penal, consequentemente do direito penal econômico, né, e todas essas temáticas que envolvem, né, a possibilidade de uma responsabilidade penal frente a esses novos cenários que a gente vive. Eu acho que essas modificações, né, que a gente fala na contemporaneidade, elas não são só resultados de uma modificação no direito penal ou no direito, né, por si só. Elas são modificações muito mais abrangentes, são modificações de cunhos políticos, de cunho social, que são de dimensões, né, de fato revolucionárias. Então, acho que são tópicos que a gente precisa passar quando a gente fala do objeto do nosso grupo. Uma dessas grandes, né, inúmeras mudanças que a gente vive, né, na nossa contemporaneidade é a nossa própria relação com o dinheiro, que é o que está no tópico aí do nosso encontro de hoje. Quando eu pensei acerca desse encontro, eu, né, pensei inicialmente numa divergência doutrinária que existe acerca da possibilidade de lavagem de dinheiro ou não, quando a gente fala de criptoativos. E aí pensei, né, como que a gente conseguiria montar esse encontro. Me vieram dois nomes à cabeça, pensando nos nossos colegas aqui do nosso grupo. Inicialmente me veio o nome do Fernando Lopes, que vai dividir o painel comigo hoje, uma vez, né, que o Fernando tem uma baita de uma experiência, não só teórica, mas uma experiência prática também,
em relação a essas questões relacionadas a ativos digitais. Dessa experiência, né, que o Fernando tem acerca dessas temáticas, inclusive, no ano passado nasceu o livro dele, que é Blockchain, Bitcoin e Smart Contracts, a revolução dos ativos digitais. Depois ele vai contar para a gente como é que a gente adquire o livro e como é que consegue pegar um autógrafo dele. Eu acho que é importante a gente saber. Posteriormente, também pensei em ter conosco o nosso colega Matheus Mariano. O Matheus, né, ele é advogado recém-formado, assim como nós, muitos aqui do grupo, e o Matheus, ele acabou de publicar um trabalho acerca de criptomoedas e lavagem de dinheiro na revista do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. Esse artigo é bastante bacana assim, para a gente entender a situação e a conexão com o cenário que a gente tem no nosso ordenamento pátrio, né? Ele fala acerca de entendimentos de posição de tribunais, traz um pouco da Convenção de Palermo também, que é, né, fundamental para a gente entender essas conexões no ordenamento jurídico brasileiro. Enfim, né, fiz o convite aos dois colegas, eles gentilmente aceitaram e vão, né, dividir comigo essa empreitada no dia de hoje aí acerca da lavagem de dinheiro. Mas enfim, né, como eu estava falando, a gente tem uma modificação muito grande acerca das interações que a gente tem na contemporaneidade, e uma dessas mudanças, dessas alterações que nós temos, é com a própria relação que a gente tem com o dinheiro, né? Imagino que muitos de nós aqui que estamos hoje, né, no encontro sequer utiliza, né, dinheiro de papel mais hoje em dia, né? Eu hoje mesmo, né, me peguei contando dinheiro de papel e fazia algumas semanas, alguns meses que eu não tocava em dinheiro de papel. E é engraçado a gente pensar nisso, né? São moedas que são de fato muito importantes para a gente, né? Afinal, a gente vive no sistema do capital, né? Então é interessante a gente pensar nisso, pensar em negócios, né, que nascem nessa contemporaneidade, que sequer tem contato com esse tipo de moeda, né, cédula, né? Só recebe dinheiro digital ou transferências, né, digitais. É bastante interessante para a gente pensar essa modificação. E quando a gente pensa nas espécies delitivas envolvendo, né, o capital, a gente chega à conclusão, né, de que, de fato, a gente tem um problema. Quando a gente tem aquelas ideias normativas e doutrinárias acerca do que é, né, do que são esses tipos penais e, né, do que eles infringem, o que eles significam, a gente, de fato, vê que a gente tem uma problemática muito grande quando a gente vê que a nossa relação com o dinheiro vem se alterando. Uma dessas grandes problemáticas é a lavagem de dinheiro. Não é só no Brasil que a gente tem, né, uma problemática nesse sentido, e vem sendo discutido bastante essas questões, né? A própria lavagem de dinheiro vem sendo tema aí de uma alteração legislativa bastante interessante no atual cenário, justamente porque a gente tem uma demanda diferente, né, hoje. Né? Até então a gente tinha a ideia de que a lavagem de dinheiro era aquela ocultação ou dissimulação, né, de qualquer natureza da espécie, né, do dinheiro que era provindo aí de uma infração penal. Hoje a gente já tem que repensar absolutamente tudo, né, tudo isso. Acerca da questão da lavagem de dinheiro propriamente dito, eu acho que é importante a gente pensar algumas coisas no cenário mundial para a gente saber o que realmente acontece, né, com relação à lavagem de dinheiro. Até porque a lavagem de dinheiro por si só ela é uma espécie delitiva que não é antiga, ela é recente, se a gente, né, for calcular. A gente vê assim que na década de 80 existia, né, uma concentração muito grande da discussão do direito penal econômico, e dentro dessa discussão do direito penal econômico nasce, de fato, a discussão, né, da lavagem de dinheiro propriamente dito, que a gente sabe que é um dos grandes objetos, né,
desse nosso direito penal moderno. Para entender um pouco não vou falar de uma questão histórica, porque senão vou ter que fazer, de fato, um cenário muito grande. Mas para entender um pouco, né, do que aconteceu por trás de tudo isso, eu acho interessante perceber esses movimentos que ocorreram no fim da década de 70. A gente tem uma caminhada institucional não só, né, do Brasil, mas de uma comunidade internacional, né, como um todo, de que você tipificar e chegar e criminalizar de fato a atividade daquelas organizações criminosas que estavam, né, crescendo no mundo, a comunidade internacional chega à conclusão que isso realmente não ia chegar a lugar nenhum, né? Então a perspectiva muda-se um pouco, né? Não vamos criminalizar então as atividades dessas organizações criminosas, mas vamos criminalizar ou tentar encontrar de onde que vem o dinheiro deles para a gente entender como que está sendo feita essa passagem, né, da ilicitude para a licitude, enfim, né, concluindo de fato na lavagem de dinheiro. Muitos especialistas chamam inclusive esse movimento de follow the money, né, seguir o dinheiro. A gente precisa entender da onde que o dinheiro está vindo e tentar para tentar combater, né, essas tão temidas organizações criminosas, entre aspas, vou colocar assim. Então a gente tem aí, num cenário recente, uma tipificação da lavagem de dinheiro pelo Brasil, e é importante a gente dizer que a própria tipificação da lavagem de dinheiro, ela nada mais é do que uma política criminal, né? Quando eu falo nesse sentido da gente entender de onde que vem o dinheiro. Ela, de fato, é uma escolha política criminal, nada mais do que isso. Quando a gente pensa, né, numa possibilidade de uma cybercriminalidade, né, que é o nosso panorama contemporâneo, a gente vê que existem facilidades acerca dessa disseminação, digamos assim, da lavagem de dinheiro. Os ativos digitais, eles são, né, realmente uma espécie muito diferenciada acerca da moeda ou do dinheiro tradicional, digamos assim, que a gente pensa, né, de modo que a gente tem aí uma facilidade de transação, né, diferente da moeda, e a gente tem um panorama de descentralização. Isso, um dos textos, inclusive, que a gente tem como leitura obrigatória no nosso encontro de hoje, que é o texto do professor Júlio César Estela, ele coloca, inclusive, a respeito disso, dessa facilidade que a gente tem, né, e dessa descentralização, que é o grande plot twist, assim, dos ativos digitais, digamos assim, né? E aí, frente, óbvio, né, de uma relação nova com o dinheiro que nasce nesse sentido, a gente tem uma discussão, né, acerca da conexão disso com a lavagem de dinheiro. Afinal, quando a gente fala de criptomoedas, a gente está falando de lavagem ou não, né? Inicialmente, a gente tem um preconceito muito grande quando a gente fala disso, que as pessoas já tendem a entender como uma ilicitude quando a gente utiliza uma moeda que não é tradicional, né? E é natural, né? A gente pensar isso. São preconceitos que vêm do desconhecido mesmo, né? Então a gente vira e mexe ouve falar, né, do Bitcoin. O Bitcoin ele significa, só a transação em Bitcoin ela significa uma lavagem, né? A gente ouve as pessoas que não entendem muito do assunto ou que são leigos, né, falando e traçando esses preconceitos assim. Mas enfim, a gente vê que existe uma divergência muito grande e por óbvio essa divergência ia chegar na doutrina, né? A gente quando a gente pensou, inclusive, nesse encontro, a própria questão da lavagem de dinheiro, a gente pensava justamente nessa discussão que existia sobre o fato da lavagem ser ou não, aliás, das criptomoedas, né, serem ou não lavagem, poderem constituir essa espécie delitiva, né? A gente, então, né, descobriu que existem duas posições nesse sentido, uma de que considera que é impossível que os ativos digitais fossem, né, considerados lavagem de dinheiro, por mais que, né, a gente tenha um panorama aí de uma facilidade muito grande de transação e uma descentralização,
a gente tem todo um procedimento burocratizado, digamos assim, que o Fernando vai poder nos explicar melhor a respeito disso, acerca das transações, né, desses ativos. É o caso, por exemplo, dos bitcoins, que você precisa fazer a compra por exchanges, né, que são corretoras que tratam desses criptoativos, e aí isso, óbvio, é sempre registrado nessas exchanges. Então, se é registrado, a gente não tem um anonimato, né, frente a essas transações que eram, de fato, né, ápice de críticas, né, e é tido como esse preconceito, essa visão preconceituosa do Bitcoin como lavagem. Por outro lado, a gente tem posições aí de que não, que de fato a gente ter os criptativos, eles podem simbolizar em alguma medida a lavagem. E isso a gente tem, né, alguns parâmetros para nos dizer a respeito disso. Alguns parâmetros nacionais ou entendimentos, né, próprios jurisprudenciais que vêm se acentuando nesse sentido. E nisso o Matheus vai poder explicar para a gente um pouquinho mais, né? Seja por algumas análises mesmo dos criptoativos. A gente tem aí um panorama, né, de que a gente tem uma velocidade muito rápida de transferência desses criptoativos e uma transnacionalidade, que a gente chama, né, desses criptos, que eles não são cedidos a qualquer controle né, governamental, digamos assim, entre aspas, local, né, no caso. E isso, óbvio, né, poderia facilitar a possibilidade da gente ter configurado uma lavagem de dinheiro ou não. A respeito da Vitor? Alô? Oi. Estão me ouvindo? Agora sim. Voltei? Oi, show. Minha conexão, de fato, não está muito excelente aqui. Mas a respeito, então, dessas discussões acerca desse surgimento desses criptoativos, aliás, desse recém-surgimento, né? A gente tem não só discussões na nossa esfera, que é a esfera penal que a gente trata aqui no grupo. A gente tem, né, discussões em âmbitos muito maiores. Inclusive, quando eu vinha falando com o Fernando a respeito, né, dessas discussões, ele me citou alguns debates na própria CVM a respeito dessa regulamentação, né, desses criptos. Eu falei para ele que seria muito interessante a gente entender um pouco disso, para a gente, de fato, entrar na temática, né, da lavagem, que é o que a gente tem como objeto do nosso encontro de hoje. Fernando, posso passar a bola para você nesse sentido? Perfeito. Agradeço. E sinta-se à vontade de fazer qualquer complementação aí na minha explanação breve e às vezes, né, não dotada de muita técnica aí. Fique à vontade. Obrigado, gente. Imagina, foi perfeito, nem preciso falar mais nada aí. Bem, primeiro, esclarecendo aí que a minha experiência não é com lavagem de dinheiro, é coisa, uma brincadeira, hein? Mas, então... Eu ri. Obrigado. Eu também. É que o microfone tá desligado, Fernando, daí para não atrapalhar, mas a gente ri aqui do outro lado. Então, basicamente aí realmente é uma questão muito interessante. Eu acho que o grupo aí está de parabéns por trazer essa discussão. Eu até lembrei, eu acho que a melhor analogia que eu ouvi sobre essa questão, para tentar explicar o que seria o Bitcoin, né, o que o Bitcoin proporcionaria, etc., foi até uma criada aí pelo um curso do Sebrae, mas foi a melhor que eu já ouvi, que ele compara a transação por meio de criptomoeda a uma transação em dinheiro em espécie. Então, você já vê aí a relação que existe com a questão da lavagem de dinheiro, porque nós sabemos aí que
hoje nós temos uma espécie de uma criminalização do transporte de dinheiro em espécie. Então, se a pessoa, tem até um juiz que chegou a falar que se você for pego com dinheiro em espécie, você tem que, a presunção é que o dinheiro é ilícito. Então, você tem que, porque justamente pela questão da lavagem do dinheiro, que obviamente que não se sustenta, mas existe uma forma aí de acabar com esse tipo de transação, né, em espécie. Porém, aí quando chega o Bitcoin e ele faz com que a transação seja uma transação similar a uma transação de dinheiro em espécie, só que, obviamente, por meio da internet, aí você já vê a dificuldade, uma das dificuldades que o sistema tradicional hoje ele vai ter está tendo para conseguir descrever, né, esses novos fatos. E a grande realidade é que, de fato, o Bitcoin, né, ele é um marco não só como uma criptomoeda, mas um marco no sentido das novas relações comerciais. Então, como que ele surge? Ele surge basicamente como uma necessidade do mercado. Logo, existe um white paper que foi feito pelo Satoshi Nakamoto, que não se sabe exatamente quem é, mas é considerado o inventor do Bitcoin, onde logo no primeiro parágrafo ele começa a falar sobre as dificuldades que você tem hoje de transações no comércio internacional. Né? Obviamente que ele foi escrito também na época da crise financeira de 2008, ou seja, existia uma desconfiança dos bancos, né? E a ideia basicamente era de que o fato de você não ter uma segurança para você fazer as transações, por exemplo, as transações poderem ser revertidas, isso aumentava muito as tarifas, né, que são cobradas, e nós sabemos que para você fazer uma compra internacional, você paga uma série de tarifas, e justamente isso estaria inviabilizado pelos chamados custos de intermediação, porque as instituições financeiras elas têm que colocar uma série de custos, né, inclusive o fato de que a transação pode ser desfeita, pode ter algum ataque hacker, por exemplo, e isso afastaria, inclusive, os pobres do comércio, porque dependendo do volume da transação, não, como a gente usa lá, uma senhora que quer importar uma agulha, comprar uma agulha da China, né, ela não vai conseguir fazer isso pelos meios tradicionais, né? Então, o Bitcoin ele surge com esse discurso e também com o discurso de proteção à privacidade, uma vez que, segundo o próprio Satoshi Nakamoto, na medida que as instituições, as transações, elas não são feitas, elas podem ser reversíveis, as instituições elas pegam uma série de informações das pessoas. Então, isso acaba invadindo a privacidade, né? E essa questão da proteção à privacidade, que agora nós estamos vendo um pouco por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, né? É um valor que muitos consideram aí essencial, né? Muitos dizem até que a privacidade é o fundamento da liberdade. E existe também, existe todo aí um trabalho anterior no sentido de se buscar uma forma anônima de possibilitar que as transações fossem realizadas, né? Então, basicamente, são esses os pressupostos aí que o Bitcoin ele foi criado, a anonimização, né, sobretudo, e a ausência de intermediação. E o que inicialmente aí foi visto com certo aí descrédito, inclusive pelas próprias instituições financeiras, provocou uma revolução no comércio, vamos dizer assim, em todo o nosso sistema empresarial. Por quê? Porque o Bitcoin, para que fosse possível fazer essas transações sem intermediário, ou seja, você substituir totalmente as instituições financeiras, você precisaria de uma tecnologia. E a grande inovação foi justamente essa tecnologia, né, chamada blockchain, que proporcionou essa transação de moeda, inclusive internacional, sem intermediários financeiros, que provocou uma revolução, aí tem provocado ainda, né? Nós estamos em um processo de transformação das relações aí, nas relações comerciais. Por quê? O pessoal basicamente fez o seguinte raciocínio: bem, se eu consigo fazer uma transação de um número, né, que basicamente seria uma criptomoeda, então provavelmente eu poderia fazer transações de outros tipos de informações, de outros tipos de dados, né? E num contexto onde hoje é dito que os dados, né, são o novo petróleo, isso passa a ter um significado aí muito muito importante. E posteriormente aí uma outra empresa, né, chamada Ethereum, especificamente o maior representante é o Vitalik Buterin, desenvolveu
não vou dizer melhorou, ele criou uma espécie de uma máquina virtual, não convém entrar muito em detalhes, mas basicamente ele criou a possibilidade de se fazer contratos também. Então, o Bitcoin, inicialmente, é apenas uma transferência de números, né, que representam efetivamente o valor, no caso o Bitcoin. E aí, por meio já do smart contract, você já consegue fazer qualquer espécie de negociação por meio da blockchain, ou seja, sem uso de intermediários. Então, você cria regras de negócio e tudo isso ocorre de forma autônoma. Então, tudo aquilo que a instituição financeira faz, ou seja, presta como serviço, é substituído por esses smart contracts. Então, a partir daí, você pensa, por que eu vou continuar fazendo transações por meio de instituições financeiras se eu tenho uma tecnologia hoje que me permite fazer isso a um custo muito mais barato? E o impacto da tecnologia é tão grande que as próprias instituições financeiras, que no início fizeram de tudo para acabar, né, falar, é lavagem de dinheiro, é crime, é isso, hoje elas já se dobraram, né? Então, você já vê instituições financeiras comprando empresas de tecnologia, blockchain, investindo, né, testando, de alguma forma procurando entrar nesse mercado, por quê? Porque, acima de tudo, é uma tecnologia, né? Fernando, desculpa te interromper, Imagina. mas quando eu falei, né, desse preconceito que existe a respeito, né, dos próprios bitcoins mesmo, né, que eu acho que tá mais em voga, né, a gente percebe que muito desse preconceito inicial foi as próprias instituições que lançaram, né? É muito interessante a gente pensar nisso, né? E Exatamente. hoje elas estão se tornando reféns, porque de fato são né, ativos que estão tomando corpo, né? Exatamente, até porque, inclusive, até vocês falaram de Luiz Estelita, até Luiz Estelita uma vez colocou uma publicação de uma matéria que eu achei interessante, que falava justamente que a lavagem de dinheiro, né, a maior parte era feita pelas instituições tradicionais, né? E nós sabemos que a lavagem de dinheiro ela já existe muito antes do Bitcoin, né? Então, ainda não sei nenhum estudo que tenha dito que o Bitcoin tem aumentado isso efetivamente. É óbvio que ele é um meio, a blockchain, ela é um sistema que permite que você faça transferência de direitos sem intermediação, ou seja, não precise utilizar um sistema financeiro tradicional, e é obviamente que quando você faz pelo sistema financeiro tradicional, justamente pelo fato de você ter que entregar mais informações, tudo ficar registrado em banco de dados, é óbvio que é muito mais fácil para você poder rastrear, né, o valor. Isso é indubitável. Por outro lado, nós vemos um conflito mesmo entre liberdade e segurança, né, na medida em que, ao mesmo tempo que isso é interessante por um lado, por outro lado, é preocupante, na medida que você passa a ter uma série de dados que depois são comercializados, e aí vem agora a Lei Geral de Proteção de Dados impondo uma série de restrições, de obrigações para empresas, e aí o empresário fica um pouco perdido, né? Ele pensa, poxa, ao mesmo tempo eu preciso passar informações, ao mesmo tempo eu preciso resguardar a privacidade, ou seja, são impostas cada vez mais leis, e isso de certa forma é um pouco preocupante, né? Mas basicamente aí, em termos mais já legais, né, vamos dizer assim, eu fiz, obviamente que eu pesquisei, né, tenho pesquisado ainda bastante o assunto. Inicialmente, no Brasil, ocorreu um fato bem, para mim, inusitado, porque o sistema financeiro brasileiro ele é conhecido por ser um dos mais regulamentados, né, sempre adotou posições mais restritas do que outros países, né? E inicialmente o Banco Central foi contra caracterizar a criptomoeda como ativo financeiro. Assisti uma audiência pública, inclusive, o Banco Central sempre teve essa postura de não reconhecer as criptomoedas como ativos financeiros, justamente para não impedir a inovação. Porque como eu estava falando, né, acima de tudo isso hoje é uma tecnologia. Os países que não dispõem desse tipo de tecnologia provavelmente vão ficar muito para trás, né? Porque o impacto da blockchain se você hoje vai pesquisar a aplicabilidade da blockchain em todos os setores da economia, seja na área de logística, seja na área financeira, seja na agricultura, e
que é a tecnologia que está por trás, né, do Bitcoin, que na verdade é um grande livro de registro, só que ele é um registro criptografado, né? Então você consegue fazer o registro das operações sem divulgar a identidade da pessoa que está fazendo aquela operação. Então, assim, o Banco Central, inclusive, existe até no YouTube, mesmo, o responsável pela regulação, inclusive, ele fala assim, poxa, vocês querem acabar com a inovação, né? Falando para os deputados que queriam estavam falando de um projeto para colocar a criptomoeda como ativo financeiro. Por que tudo isso, né? Para quem não sabe, o mercado financeiro, você só pode atuar no mercado financeiro se você for uma instituição financeira. Para você ser uma instituição financeira no Brasil, você precisa ter alguns milhões, né? Além de satisfazer uma grande burocracia. Então, obviamente que se você considerar hoje a criptomoeda como ativo financeiro, você mataria o mercado de criptomoeda no Brasil, porque ninguém poderia mais trabalhar com isso, a não ser as instituições que, obviamente, não trabalhariam, né? Por outro lado, nos Estados Unidos, eles já seguiram uma postura diferente. Nos Estados Unidos, eles já entenderam que os criptoativos seriam, sim, ativos financeiros. Então, hoje, para eu ter uma corretora nos Estados Unidos, eu tenho que, obviamente, ser uma instituição financeira, né? Um money transmitter, que eles chamam. Já no Brasil, não. No Brasil, as corretoras, elas não são consideradas, né? Não são instituições financeiras. Então, esse é um primeiro lado, né? O lado do Banco Central, que é o que a gente teria que tomar cuidado, caso na atuação, né, como advogado nesse setor. A outra questão é da CVM, por quê? Porque com o surgimento desse mercado, aí começaram muitas pessoas lançando tokens, que é uma forma também de um ativo digital muito similar a uma criptomoeda. Basicamente, assim, as diferenças do ponto de vista técnico, assim, são quase que zero, assim, também é um programa de computador, também é formado por determinadas funções, e eles basicamente, eles representam, né, algum bem, e aí que entra a questão do valor imobiliário, eles podem ser utilizados como meio de captação de recursos. Então, muitas pessoas lançavam seus tokens, né, vamos dizer assim, eu vou lançar um token, dava um nome, e com o fim de arrecadar uma quantidade de valor, e falava que aquele token iria estar ligado a um projeto X, um projeto Y, que chegava na hora, não saía do papel, né? Isso, muitas pessoas perdendo dinheiro, porque foi feita uma captação de poupança pública aí, chamou a atenção, obviamente, da CVM, e o entendimento hoje, no caso da CVM, é que não importa o meio que você utilize, uma vez satisfeitos os critérios da lei que regulamenta o mercado de capitais, né? No caso, existe ali uma relação taxativa dos ativos que são valores mobiliários, debêntures, derivativos, e também tem daí que é muito aplicado nos casos de criptoativos, chamado investimento coletivo, que são basicamente formas também de captação de recursos por meio de ativos que não se enquadram nas hipóteses taxativas, porém, eles possuem os elementos, né, vamos dizer assim, da essência da ideia do valor imobiliário, que é você fazer a captação de recursos para investimentos de risco, né, que a atividade empresarial ela é de risco. Então, eu sempre procuro dizer assim, que não é proibido você investir teu dinheiro em empreendimento de risco ou você perder todo o teu capital, né? O que é proibido é você enganar as pessoas, você fazer uma captação de recursos, dizendo que vai fazer um projeto e não ter sequer condições. E esse é o argumento que a CVM utiliza para evitar que as empresas utilizem os tokens ou as criptomoedas para driblar a regulamentação, digamos assim, né? Então, assim, em síntese, né, até para não me estender muito, eu diria que tanto as criptomoedas como as outras formas de representação de ativos por meio da blockchain, nada mais do que uma evolução dos contratos, né, dos livros contábeis, nada mais do que isso, que se você for pegar a blockchain, ela nada mais faz do que registrar todo um conjunto de transações, né? A diferença é que, uma vez feita a transação, seja de criptomoeda, seja de token por meio da blockchain, essa transação ela é automaticamente registrada na blockchain.
Então, não existe aquela... Se a gente comparar com o que acontece hoje, eu faço uma venda, aí o contador vai fazer o lançamento no livro caixa ali do valor. Ele pode colocar um valor errado, né? Já pela blockchain isso não acontece. Então, nós diríamos, em suma, a blockchain, ao mesmo tempo que o Bitcoin, ele hoje possibilita a realização de transações anônimas, a depender do uso da tecnologia da blockchain, isso pode até ser revertido, digamos assim, né? Porque uma coisa é o armazenamento das informações e a outra é a parte da criptografia que torna essas informações anônimas. Então, em suma, né, a gente tem um conjunto de tecnologias que estão sendo utilizadas hoje pelo mercado, com o objetivo inicial de diminuir os custos de transação. Isso faz com que as relações econômicas elas possam vir a ser mais justas. Por quê? Porque a blockchain ela é uma rede, em princípio, que a gente chama uma rede P2P, onde não existe alguém, um ente central que possua o domínio daquelas informações, que é o que acontece hoje no sistema tradicional. Eu basicamente passo minhas informações para o banco, ele tem que armazenar aquilo tudo num banco de dados interno, e ele fica de posse daquelas informações. Na blockchain, não. Então, ele é um modelo, basicamente, vamos pensar, de certa forma, cooperativo, né? Fazer uma analogia. E, então, não existem esses pontos centrais. Isso faz com que surjam formas de negociação, de estrutura empresarial, que nós ainda não conhecemos, não estamos acostumados. Então, para finalizar nessa parte, hoje o grande problema, no caso das corretoras, né, de criptoativos, a gente até as pessoas perguntam, mas se o Bitcoin é seguro, se é transparente a blockchain, como é que as pessoas investem em corretoras e perdem o dinheiro? Porque no caso das corretoras, as corretoras se colocam como intermediários. Então, elas que, na verdade, negociam com a blockchain. Então, se você quer comprar Bitcoin por meio da corretora, na verdade, você nada mais faz do que dar o dinheiro para a corretora. E a corretora, se ela não for honesta, ela pode pegar aquele dinheiro, desviar. Então, ela basicamente faz o que um banco faz, só que no sistema de criptoativos. Então, é totalmente possível você fazer o controle, tanto que existe uma obrigação, que é por meio de uma instrução da Receita Federal, de que as corretoras elas devem reportar as transações com criptomoedas. Né? A Receita Federal entende que a criptomoeda é um bem imóvel, né? Então é um ativo, é um direito. Teoricamente, me parece, né, já me adiantando até na fala do Matheus, eu já vou até cortar aqui, mas me parece que é possível lavar de dinheiro pelo fato do criptoativo ser um bem, ou um direito, o token poder ser utilizado para representar um bem ou um direito. E só que aí a grande questão quando o governo começa a ir para cima das corretoras centralizadas, hoje o mercado ele já está com outro modelo de negócio totalmente descentralizado, que é chamado das corretoras descentralizadas, como a Uniswap, que não tem uma administração central, ou seja, é um modelo de negócio totalmente diferente. Quando eu falo totalmente diferente, é que mesmo no âmbito do direito empresarial, você não tem ainda como, por exemplo, qualificar o que seria uma Uniswap. Nós conhecemos aqueles modelos de contratos, né, que nós temos lá, o Estatuto da Sociedade Anônima, né, os contratos sociais, mas o modelo, a forma como é gerida essas novas instituições é um desafio para o direito, né? Então, eu acho que a gente está bem no começo de tudo. E para finalizar, né, dando aí uma opinião, acho que a gente do direito acaba tendo que, de certa forma, se manifestar sobre esse aspecto, eu sou totalmente contra uma tipificação específica de crimes envolvendo ativos digitais, justamente porque não se conhece ainda o fato com profundidade, nem no setor, vamos dizer assim, anterior ao direito penal, né? Então, sequer o direito empresarial ainda consegue fazer uma análise, entender bem o que seriam os smart contracts, se as relações ali, de fato, elas são equitativas ou não, se existe. É uma coisa muito complexa, que demanda ainda muita discussão antes de ser criminalizado e de a gente levar isso para o direito penal, que já tem aí tantos problemas aí, não consegue resolver, né? Então, basicamente, eu acho que seria isso. Fernando, obrigado por uma complementação que você fez, que foi falar que, né, o Bitcoin ele seria um bem. Eu acho que isso é bastante importante para a gente tratar acerca dessa discussão, porque quando a gente vai lá na lei de lavagem de dinheiro, o enquadramento ao tipo, né,
a gente vê justamente por essa questão da propriedade dos bens, né? O artigo 1º lá da lavagem de dinheiro, eu coloquei aqui junto para eu apresentar o que a gente tem como lavagem de dinheiro, né? Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Então, acho que quando você coloca essa questão, né, de você enxergar o Bitcoin como um bem, eu acho que você, né, vira uma chave assim que é fundamental para a gente entender essa perspectiva e essa conexão, né, com a discussão. Fernando, obrigado pela tua fala, cara. Acho que foi sensacional. Tem muitas coisas que você falou que eu não tinha qualquer tipo de conhecimento. A tua experiência, né, de fato, traz abre para a gente um panorama bem interessante. De modo que eu acho que a fala do Matheus também vai nos trazer esse clareamento acerca das questões. O Matheus, ele, né, nesse artigo que eu comentei mesmo, que ele publicou na revista do Instituto, ele traz uma conexão muito grande com o entendimento do Brasil acerca dessa possibilidade, né, ou não, da lavagem. E aí ele traz, né, também a própria Convenção de Palermo, que ele cita no título, que foi ratificada pelo Brasil. Enfim, Matheus, posso passar a bola para você? Com certeza, muito obrigado, amigo. Pessoal, primeiramente, boa noite, desculpa novamente pela ausência da câmera aí, aqui a conexão não está muito boa. Mas aproveitando tanto a fala do Fernando quanto a própria fala do Vitor, a gente tem os posicionamentos bem importantes ali que acrescentaram bastante até nessa fala que eu passo agora para vocês. Como o Vitor passou, eu acabei publicando um artigo na revista do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, tratando sobre as criptomoedas e tentando enquadrar, tentando passar um paralelo assim com a regulamentação brasileira. Passando primeiramente, eu acho que é importante a gente fazer esse primeiro ponto. O Fernando fez muito bem, ele tem um conhecimento técnico muito maior que o meu, mas analisando um pouquinho nessa pesquisa, o que a gente tem de maior questão assim sobre toda essa problemática envolvendo criptoativos e a lavagem de dinheiro é o próprio sistema, como ele funciona. Como o próprio Fernando falou, a maior característica do sistema é esse sistema P2P, peer-to-peer, que é de par para par, né? Então, o computador de cada um dos agentes, ele serve ao mesmo tempo como um sistema para armazenamento de dados e, ao mesmo tempo, ele é um agente do próprio sistema. Então, como você tem vários indivíduos fazendo toda essa regulamentação, essa blockchain que o Fernando tanto fala, é o que dá validação ao sistema, dá validação às transações, é o que, por meio da identificação que eles fazem ali, tem aqueles mineradores de bitcoins, que o pessoal chama, né, que analisa qual que é o algoritmo que valida todo esse bitcoin, toda essa cadeia de movimentações no sistema. Então, como cada agente, ao mesmo tempo, é o próprio sistema de armazenamento de dados, você não consegue ter uma regulamentação por qualquer estado, porque você não tem uma entidade central, você não tem um banco central, você não tem algo que armazena toda aquela movimentação da validade. Então, a gente encontra muita discussão, o Brasil é um dos países que faz parte, todos os países têm essa discussão, sobre como regulamentar esse novo tipo de negociação, esse novo tipo de moeda. Como o Vitor falou, a gente tem uma nova moeda, então vamos imaginar desenvolvimento social. Primeiramente a gente tinha escambo, depois para as moedas nacionais, agora a gente tem uma moeda totalmente virtual. Algo que a gente não tinha imaginado. Como regulamentar isso? Quando começou a discussão, por exemplo, no Brasil, a gente teve essa ausência de regulamentação pelo próprio Banco Central, pela própria CVM. Teve uma decisão, teve um processo de conflito de competência no STJ, é o número 161123, que é a discussão sobre como regulamentar
em que a gente enquadrava, qual era a natureza jurídica dessas criptomoedas. E nesse momento, o próprio STJ trouxe que as negociações de Bitcoin, esse novo sistema, não se enquadraria nem em crimes contra o sistema financeiro e também não se enquadraria contra qualquer crime contra valores mobiliários, os crimes da CVM. Então, a gente tinha esse vácuo. O que são essas novas, o que são esses criptoativos, como a gente vai regulamentar? O que eu trabalhei bastante, e a gente encontra até o Vitor colocando esse último posicionamento aí sobre a própria lei de lavagem de dinheiro, é um enquadramento na própria Convenção de Palermo. Quando a gente fala ali no artigo 2º e na linha D, ele fala que é qualquer bem corpóreo, incorpóreo, móvel ou imóvel, tangível ou intangível, ou documento ou instrumento jurídico que atestem a propriedade ou outros direitos sobre o auferido ativo. Então, a gente acaba colocando ali como ativos de qualquer natureza. Pode ser enquadrado pode ser enquadrada a natureza jurídica dos criptoativos assim, e como bem pontuado pelos dois colegas, eu acredito que é muito importante a gente pontuar isso, que é passar a discriminação sobre os criptoativos. Infelizmente, os criptoativos ainda têm muita discriminação por essa falta de regulamentação, talvez um pouco essa falta de segurança que o pessoal acredite, e leva a entender, tem esse posicionamento de que se você colocasse em criptoativos, você estaria praticamente caracterizando uma lavagem de dinheiro ali. Mas não é isso, e não necessariamente é isso. A gente precisa lembrar que para caracterizar o crime de lavagem de dinheiro é a ocultação, dissimulação de bens de natureza ilícita. Grande parte dos contratos que tem de criptoativos, eles são bens de natureza lícita. Um ou outro que escapa. Essa facilidade, a gente tem que pensar nisso no direito penal econômico, porque o criptoativo ele facilita a dissimulação, ele facilita a ocultação, mas não necessariamente quer dizer que o criptoativo é uma lavagem. A gente precisa discutir bastante questão de prova, a própria cadeia de custódia da prova em meios eletrônicos. Tem uma discussão muito grande para além da regulamentação do próprio criptoativo. Eu acredito que, passando toda essa análise que foi tratada muito bem pelo Fernando, a gente tem um sistema novo em que o próprio direito societário, por exemplo, não se acostumou com isso. É uma moeda nova, nós não estamos acostumados com uma moeda nova. Utilizando, por exemplo, uma análise fática e mostrar a grande problemática dos criptoativos. Porque o criptoativo a gente está trabalhando praticamente de um mercado livre. Você, com essa falta de regulamentação, ele fica ali na lei da oferta e da demanda, né? Ele é bem livre ali. Então, a gente analisa, por exemplo, casos práticos. Há uma movimentação de bitcoins em exchanges, nas contas dos administradores e tudo. E, às vezes, esse foi até um caso prático até polêmico que aconteceu, o banco acaba travando aquilo, o compliance do banco acaba travando, pensando que é uma lavagem de dinheiro, já fazendo, por exemplo, um preconceito ali, e aquele bem fica travado, aquele valor fica travado, e a empresa não consegue movimentar, e você acaba perdendo o valor da própria moeda. Porque aí você tem pessoas que querem retirar aquela moeda, tem pessoas que querem negociar e tá travado no banco, e você vê no dia seguinte o valor da moeda caindo. Você vê um problema de mercado muito grande ali. Então, com essa palavra do Fernando aí, com essa posição dele, a gente tem esse problema muito grande que é regulamentar, tentar trazer para o direito penal algo que ainda não está nem regulamentado no direito societário. O que a gente pode fazer é tentar fazer essas análises, tentar enquadrar
em tipo, até para a gente tentar evitar, até uma medida ali de compliance de empresas, vamos dizer, para tentar entender essas movimentações. Essa discussão doutrinária é extremamente importante, mas a gente não pode esquecer desse lado também. Se a gente analisar pela Convenção de Palermo, pela Lei de Lavagem de Dinheiro, a gente consegue enquadrar em bens e ativos de qualquer natureza a possibilidade de você trazer uma lavagem de dinheiro, a possibilidade de enquadrar no tipo penal. Mas é muita prova, a dificuldade, na verdade, é muito probatória. Você ter que trazer, por ser um mercado livre, assim, e também conversando com o Fernando e com o Vitor, a gente chegou nesse ponto. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, das empresas oficiais, vamos dizer assim, ou as exchanges assim, que não são oficiais, por exemplo, você vai pegar essas não oficiais, a documentação que você precisa apresentar é muito menor. Então, você acaba facilitando um pouco mais a ocorrência da lavagem. Mas eu continuo nesse posicionamento. A gente precisa entender esse tipo, entender que pode ser enquadrado, mas principalmente acabar com esse preconceito da própria moeda. Tentar essa regulamentação. O Banco Central, como o Fernando mostrou também, é bem relutante com isso, é, é bem difícil enquadrar. O próprio STJ, como comentei com os colegas, é também bem relutante para ver a natureza jurídica, e principalmente por essa questão do sistema mesmo. Eu acho que esse é o ponto principal, assim, ser um sistema P2P, você não conseguir ter nada centralizado, e nesse ponto você não consegue regulamentação. Isso acaba afetando até o próprio valor da moeda, né? Como acabei comentando aí nesse caso prático, questões pequenas assim afetam drasticamente o valor de Bitcoin de um dia para o outro. É bem volátil. Então, acredito que esse era o posicionamento principal, assim. O Fernando e o Vitor passaram bastante a questão, mas só para trazer esse link aí entre o próprio funcionamento do sistema e o possível enquadramento em uma lavagem de dinheiro, né? Acho que era isso que eu poderia aí ajudar os colegas. Matheus, perfeito. Você novamente complementou mais uma questão acerca dessa possibilidade ou não, né, de enquadramento ao tipo. E eu achei bastante interessante quando você fala dessa segunda parte do tipo, né, que todo mundo esquece quando a gente está debatendo lavagem de dinheiro, que é justamente os bens, né, direitos ou valores provenientes de uma infração anterior, né? E a gente percebe que muitas vezes quando a gente fala, né, desse preconceito, né, da lavagem linkada com os ativos digitais, a gente vê a total renegação a esse caráter, né, de uma infração anterior. A gente vê esse esquecimento, proposital ou não, ainda não sei. Exatamente, é um ponto extremamente importante, porque a lavagem e a própria persecução penal é só se for ilícito mesmo. A única questão é o sistema, essa falta de regulamentação, ela facilita um pouco. Ela, na verdade, facilita bastante, mas não necessariamente isso é algo que a sociedade, acredito até que precisa tirar esse estigma da própria criptomoeda, não necessariamente quer dizer que é uma lavagem de dinheiro. Perfeito. Exatamente esse segundo lado aí que o pessoal acaba esquecendo, mas é extremamente Perfeito. importante, e também é o problema de discussão. Essa facilidade, e essa facilidade, na verdade, não é só com relação a isso, né? A gente, né, num contexto de novas tecnologias, tem facilidade de tudo, tem facilidade de comunicação, tem facilidade, né? Exatamente. A gente não é uma facilidade só nesse sentido, né? A gente tem facilidade de absolutamente tudo. É óbvio que, Exatamente. né, o movimento seria acompanhado, é muito claro isso. E esse é o maior problema, que é o problema de discussão, é esse problema de ver a própria natureza jurídica do Bitcoin. Sempre foi o problema desde o começo. A gente enquadra como bem, ativo, o que a gente faz, qual que é a natureza jurídica do Bitcoin. Uhum.
nesse próprio conflito de competência, aí foi uma discussão gigantesca. A própria CVM disse que não tinha nada a ver, não era um valor mobiliário, não se enquadrava em crime contra o sistema financeiro. Então, você tinha esse vácuo que acaba dando problemas para o próprio valor da moeda. Esse que é o pior. Porque aí você pega ali, por exemplo, um grande nome de Bitcoin foi preso por lavagem de dinheiro. Todas as pessoas que investiram ali na empresa dele, por exemplo, e deram dinheiro, vão tentar retirar porque acreditam que o cara está passando a perna nele. Mas não necessariamente é isso. E nisso a moeda perdeu valor, se você tem grande problema para pagar os credores depois, é um grande problema, na verdade. Perdão de te interromper, Matheus, mas esse aí é o efeito, isso que você acabou de dizer, é um dos efeitos perversos de você sofrer uma denúncia, não precisa nem responder o processo. A gente pode até trancar a ação penal. É o efeito processual penal na vida do ser humano, de qualquer processo, que se reflete também aí na parte do Bitcoin, né? Que é a pena, o processo em si é uma pena, né? Porque afeta a credibilidade, afeta a confiança das pessoas na empresa, depois mesmo que se prove, e a gente falou num outro encontro aí, em relação à Operação Carne Fraca, por exemplo, a gente chegou a mencionar no primeiro encontro, que é justamente isso. Depois você até diz assim, bom, nas investigações chegamos à conclusão de que, na verdade, focinho de porco não era tomada, né? Não havia aí não estou falando nem de denúncia, só da matéria mesmo, mas o estrago já está feito, e aí você não recupera mais, né? Desculpe fazer enfim. Não, imagina, é exatamente isso. Mas essa questão, diga. É até aquela questão, por exemplo, desse caso, do próprio compliance do banco ali, nesse caso, já aumentando assim o exemplo, o rapaz ficou com os bens bloqueados, tentou abrir uma conta num outro banco, o outro banco não aceitou com denúncia de lavagem de dinheiro, o compliance fechou ali, ele não conseguia mais movimentar a conta. Então, você vê só uma medida real ali que já deu um grande problema, porque nisso os investidores estavam querendo tirar o dinheiro, acreditavam que estavam passando a perna neles, e não conseguem retirar, perdeu totalmente a credibilidade da moeda. Uma coisa que eu... Pode falar, Fernando. Desculpa. É uma coisa que eu procuro sempre, tenho procurado acentuar, né, desde que eu comecei a me interessar por esse tema, é que o Bitcoin ele acabou ficando famoso, vamos dizer assim, pela questão da especulação mesmo. Que como é um ativo novo, então, conforme o Matheus falou, o preço, de fato, ele oscila muito, né? Isso abre oportunidades de arbitragem, etc. Só que o propósito dele, na verdade, não é esse, né? Não seria servir como instrumento de especulação ou de lucro, que é o que as pessoas costumam associar, né? E sim de facilitar as transações comerciais, inclusive as transações internacionais. Então, hoje você tem aí, paralelo já ao Bitcoin, né? Todo um conjunto de instituições com uma série de produtos, onde basicamente o que a gente está vendo? Os bens que nós negociávamos pelo contrato de papel, eles passam a ser negociados de forma direta entre as partes por meio da blockchain. E isso é um ganho social muito grande. Tanto que o país que não se adaptar, que não conseguir aplicar essa tecnologia, e o Brasil, infelizmente, ainda está andando, se nós formos comparar com países, vamos pegar aí a Índia, só para dar um exemplo, nós estamos assim muito atrasados, né? E isso, o final da conta é um desemprego, né? Essas tecnologias que nós chamamos as tecnologias 4.0, já existe já há muito tempo um estudo no Fórum Econômico Mundial que falam que tratam esse processo como inevitável, né? E que causará aí um desemprego drástico, né? Onde se cogita até a criação aí de uma espécie de Bolsa Família Mundial, porque as pessoas não estão preparadas, as transformações são muito rápidas, então, e as pessoas,
principalmente em países como o Brasil, que não tem uma tradição de investimento em educação, tecnologia, as pessoas elas ficam desempregadas, né? Hoje a gente tem aí muitas pessoas trabalhando, fazendo entregas, por exemplo, né? E nós já ouvimos locais, já existem, né? Entregas aí de produtos por drone. E aí você pensa, esse pessoal que hoje, por exemplo, trabalha em empresa entregando comida, por exemplo, o que eles vão fazer, né? Mas isso é uma coisa que é inevitável e o país precisa se preparar para isso. Então, eu acredito que o correto é o país procurar entender a tecnologia, né, extrair aquilo que ela tem de positivo, principalmente para geração de emprego, né, para inclusão social, porque quantas pessoas que hoje não têm condição de ter acesso a uma conta bancária, por exemplo, né, muitas pessoas, e a inclusão é grande. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, por exemplo, comprei um curso agora recentemente com Bitcoin, né? Foi uma coisa simples, né? Se eu fosse fazer pelo sistema tradicional, provavelmente iria ser o custo ia quase que dobrar, né? Porque ia ter uma série de burocracias e de forma legal, porque simplesmente você tem um ativo ali, você faz a transferência, né? Você recebe o produto e, obviamente, que a gente tem que cumprir com as normas da Receita Federal. Até, inclusive, é importante pontuar que a definição que é trazida de ativos digitais, criptoativos, é para fins da instrução, né? Nós não temos ainda uma lei no Brasil que defina o conceito, né? Que defina o conceito de criptomoeda. E eu acho até que como tenho uma vertente um pouco mais, na parte econômica, um pouco mais liberal, eu acho que nem sempre a regulamentação é positiva, porque nós temos que a livre iniciativa ela depende de espaços de liberdade, né? Então eu sempre digo aquela velha frase que a gente escuta na faculdade quase quando entra no primeiro ano, né? Que o que não é proibido para o particular é permitido, né? Ao contrário do que acontece para o setor público. Então eu vejo assim que sendo focado esse ponto e a questão da lavagem de dinheiro também, como vocês colocaram muito bem, é uma questão probatória. Então o que eu acho que no caso do direito penal econômico é uma preocupação é que sejam criados aí aqueles tipos de mera desobediência, né, que nós conhecemos, criando imposições para o cidadão, dificultando a atividade empresarial, porque o Estado não se capacitou, não investiu no aspecto tecnológico, porque é possível, né, é possível investigar crimes, tem pessoas que foram, da mesma forma que você prende hackers, você prende transações, pessoas que utilizam a Deep Web, por exemplo, que está aí já há quanto tempo, né? E correm várias coisas ali, não só ilegais, né, obviamente. E então assim, e a polícia investiga, então você tem que capacitar também a polícia para fazer a investigação, para que o Estado acho que ele tem que cumprir o seu papel, né? Investigar sem impor determinadas obrigações, como isso acontece sempre para o cidadão, né? Minha opinião. Assim. Ótimo, ótimo, ótimo. Legal que o debate rendeu já. No encontro passado, a gente acabou chamando o pessoal para falar, né? Mariana, o que você acha? A gente deve fazer isso ou não? Olha, eu acho que o nosso debate, como disse você, já rendeu. E veja, quero deixar a Temis, Paulo e Fernando, que estão aí quietinhos. Fernando, César, muita vontade aí para se quiserem complementar. Esse é o momento. Chamei delicadamente o nome de vocês, sendo muito cordial aqui. Se quiserem complementar alguma coisa, esta é a hora. Falem agora ou calem-se para sempre. Eu vi que o Fernando já apareceu na câmera até. Ele já se, né, gostei. Então, o tema eu vi que já foi bastante detalhado, né, tanto pelo Matheus quanto pelo Fernando Lopes, né, meu xará, e tanto pelo Vitor que introduziu o tema, né. Só um detalhe sobre o Satoshi Nakamoto, até eu comentei com o Vitor Pacheco nos bastidores, né, sobre esse nickname, né. A pessoa que assim, é suspeita de estar por trás do Satoshi Nakamoto, que publicou aquele artigo em 2008 acerca da figura do Bitcoin, que não tratou só de Bitcoin, mas também tratou de blockchain, de smart contracts, né? É o Nick Szabo, que ele é engenheiro, né? Ele é húngaro, mas também é formado em direito. E desde 1995 ele trata sobre contratos inteligentes.
é muito interessante que, assim, é um tema que já tem cerca de 25 anos e foi trazido à tona novamente, né, mais de uma década depois, nessa questão referente a bitcoins. E se procurar na internet, se encontra artigos em inglês sobre smart contracts desde a década de 90. Isso é muito interessante. E é mais interessante ainda saber que por trás do Bitcoin há juristas também trabalhando no desenvolvimento de tal questão, né? Muito antes desse tema ser trazido para o âmbito jurídico sobre a natureza do que seria um criptoativo, né? Mas, assim, o que me chama mais atenção no tema referente aos criptoativos é a plataforma onde eles transitam, né? Que é a blockchain. Até eu publiquei um artigo em 2018 sobre a aplicação de blockchain, né, dessa tecnologia na administração pública. Até se forem verificar ali a edição da revista da ESA de dezembro de 2018, tem um artigo, né? Caso queiram, fiquem à vontade para ler. Mas aquela questão, né? Não tem nenhuma resposta, né? Somente dúvidas, assim. E nesse tema não temos muitas respostas ainda. O importante é acompanhar, né, o desenvolvimento de tal tema nos demais países também, né? Um país que está muito avançado nesta questão é a Estônia, mas é assim, não podemos trazer toda a realidade daquele país para a nossa, porque é um contexto muito diferente, né? É uma nação um pouco populosa, é uma nação Até pelo pequena, né? tamanho do país, né, Fernando? Exato. Acredito que seja menor que o estado do Paraná. E também já estavam muito avançados nessa questão aí de tecnologia da informação, ligando toda a população deles, né? Então, eu acredito que somente isso que eu podia trazer, né? E foi muito bacana o tema. E parabéns aos apresentadores de tal questão hoje. Somente isso. Retorno a palavra aos coordenadores do grupo. Fernando, isso é interessante, né? O desenvolvimento aí dos ativos digitais, né, na Estônia mesmo que você citou, a gente percebe que ele é uma consequência, né? Porque a gente tem um desenvolvimento tecnológico ali absurdo, uma conexão de redes que de fato é bastante primorosa. E a gente imaginar um contexto assim no Brasil, cara, é um negócio tão distante, é muito engraçado, né? É um negócio de fato muito distante. A gente tem questões, né, muito anteriores a isso para discutir, né? Bastante legal isso. Eu coloquei ali com relação ao Nakamoto, né, que é o nickname por trás da criação do Bitcoin. Só para quem não conhece, de repente, não entendeu a referência. E eu também, se eu fosse ter que votar em alguém, eu votaria também no Nick Szabo também, que eu já li alguns artigos e a primeira, eu falei, cara, esse cara deve ser o Nakamoto, não pode ser. E tem um monte de gente que pensa a mesma coisa, né? Mas ele nega, diz que não é ele. O fato é que o Nakamoto, até isso é interessante pontuar, né? Que o Satoshi Nakamoto, ele tem, né, Bitcoin na conta dele, que está ali, né? E no momento que aquele Bitcoin for retirado, você já conseguiria identificar quem é do Satoshi Nakamoto. Então, quando existem possibilidades de se fazer rastreamento. Ele é um sistema que na verdade, a gente não fala que ele é anônimo, fala que ele é pseudônimo, né? Tecnicamente seria isso, porque é possível você rastrear. Existem elementos, né? Vou dar um exemplo, né? Quando eu vou criar a minha chave privada, se eu não vou comprar por meio de corretora, eu mesmo que tenho a minha carteira, essa chave privada eu vou precisar, para ter acesso, eu vou digitar ela no meu computador. Então, se tiver ali alguma espécie de um backdoor, qualquer espécie que possa captar o que eu estou, um keylogger, qualquer coisa do gênero, a pessoa vai descobrir a minha senha e pode, inclusive, furtar todos os meus bitcoins. Então, a tecnologia, sim, ela aumenta muito a questão no que diz respeito à parte de... Melhora muito o aspecto da criptografia que ela trabalha, que já é utilizada hoje, mas a forma como ela utiliza dá mais segurança, né? Mas, obviamente, que existe também os seus defeitos ali, né? Tanto que até, né, também, desculpa, só para finalizar, que eu acho que é interessante essa notícia também que saiu, um dos primeiros casos, né, que inclusive foi levado a julgamento nos Estados Unidos, relativo à Deep Web e Bitcoin, que era o caso
fugiu o nome agora, mas era um local que se vendia drogas, até contratava assassinos profissionais e pagavam Rota da Seda? Silk Roads, caso Silk Isso. Roads. E que o cara foi condenado e tal, e tinha um valor muito grande de Bitcoin, que era dele, e saiu a notícia essa semana que o departamento lá de defesa dos Estados Unidos conseguiram pegar, né, esses bitcoins, descobrindo de alguma forma a chave privada dele lá, não se sabe como, mas o fato é que esse valor aí, que eram bilhões, e o dono desse site foi condenado à prisão perpétua, etc., está preso ainda. Então, são questões interessantes. Isso aí é interessante, né? Não é um sistema anônimo. Não é um sistema anônimo, né? Não. Ele é Não é. pseudônimo. Inclusive, eu vou dar um exemplo, um caso prático, né? Eu entrei com algumas ações, né, contra corretoras de criptomoeda em defesa de clientes, né? E o que acontece? Geralmente, o cliente, ele fazia o depósito para uma carteira. Então, a corretora dava uma carteira para ele, um número, e a partir dali você consegue observar aquele número, que a gente chama de um hash, ele fica registrado na blockchain, a gente consegue, por meio do que a gente chama de APIs, tal, front-end, eu consigo verificar todas as transações relativas àquele endereço. Então, se eu, por exemplo, souber que aquele endereço, relacionar aquele endereço à empresa X, eu sei todas as movimentações. Então, o cliente falava assim, olha só, esse cara está movimentando bilhões aqui por meio dessa conta que ele tinha passado para mim, que é dele, e não me paga, né? Então, você tem elementos. Obviamente que você já tem hoje carteiras que, para evitar isso, fazem com que cada transação seja feita com uma carteira diferente, com um número diferente, né? Existem... É aquela história, é o gato e o rato, né? Você vai tentando pegar por um lado, o pessoal vai criando outras estratégias. Perfeito. Aquela velha máxima, né? Do Capitão Nascimento, o sistema se reorganiza. Sempre. Mesmo que a gente aqui esteja falando de crimes, né, financeiros, enfim. Desculpe interromper, Fernando, nem sei se você tinha terminado. Não, já terminei mesmo. Imagina, é bem isso mesmo. Fazer um fechinho aqui. Gente, mais alguma ponderação? Eu já falei muito. Eu só vou falar bem rapidinho aqui, que Boa, Paula. É uma coisa meio assim, nebulosa, né? Essa questão de moedas virtuais e tal, é tudo muito novo para mim. Daí eu tive a curiosidade de procurar aqui na internet e tal, como que é visto isso em Portugal. Eles expediram, o Banco de Portugal e... Deixa eu ver quem mais aqui. O Banco de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões falaram o seguinte: reiteram um alerta aos consumidores efetuado em fevereiro de 2018 pelas autoridades de supervisão europeias para os riscos envolvidos na aquisição e detenção de moedas virtuais. E eles alertam para os riscos aqui, que ela tem enorme volatilidade, ausência de proteção, falta de transparência, informação insuficiente, risco de fraude e inadequação das moedas para a maioria dos fins. Então, pelo jeito, aqui o pessoal está um pouquinho mais atrasado nisso. Reticente, eu diria, né? Pela fala dos meninos, eu diria que o pessoal está reticente pelos riscos de não conhecer e de não operar esse novo mercado, digamos, dessa nova forma dentro do mercado. Porque as recomendações são de, você tem certeza... eu li assim, tá, Paula? Entendi assim o que você falou. Aqui, viu, se vocês quiserem, existe, tá? Mas não tem isso, não tem isso, não tem isso. Desacreditou, descredibilizou, esvaziou, quase um negócio assim. Mas se você quiser botar dinheiro aí, fique à vontade. É mais ou menos isso, não é? Sim, é justamente isso. Eles dão um sentido assim, olha, existe isso, mas não existe nenhuma garantia, o Banco de Portugal não vai te dar nenhuma garantia. Se você perder dinheiro, você perdeu. Tem até um pedaço aqui, deixa eu ver se eu acho onde que eu vi isso. É quase um terrorismo psicológico, né, gente? Sim. Mas, enfim, eles falam no sentido assim de, olha, você quer fazer, você faça, mas é por tua conta e risco. Eu acho que, de certa forma,
eles têm razão em alguns pontos, né? No sentido de que a ideia, na verdade mesmo, do mercado de criptoativos, né, as ideias das pessoas que criaram, né, é que seja uma esfera de liberdade e autonomia. Então, a pessoa que ela quer autonomia, ela tem que, de fato, estar preparada para ter essa autonomia. Como você não tem um ente central, realmente eles não têm como, por exemplo, garantir, né, que se você for fazer uma transação de criptomoeda, me passar do endereço, o Estado não tem como saber se aquele endereço que a pessoa me passou, ele de fato corresponde ao endereço correto de uma empresa, etc. Então, assim, de certa forma, o Estado não tem mesmo como garantir, porque a ideia, da verdade, do mercado é procurar evitar o máximo possível a intervenção do Estado. Isso é importante que se tenha claro que os princípios ali que são defendidos, tanto no white paper do Bitcoin, quanto por, até o colega citou, o Nick Szabo, e outras pessoas que conversavam até com Satoshi Nakamoto nos fóruns, são todas pessoas com ideias liberais que são contra essa intervenção estatal, né? Então, é um modelo completamente diferente. Se você for pensar Portugal, que até onde eu sei, né, se eu talvez esteja enganado, mas ele tem um modelo mais de Estado social, né? Aquela questão do Estado intervencionista, de certa forma. Então, realmente, essa questão da volatilidade, sim, é verdade. Isso também é um fato. Eu sempre digo isso, quando a pessoa pergunta, Fernando, porque depois que você escreve o livro, a pessoa começa a pedir até dica de investimento, né? Eu falo, olha, do que eu entendo de economia, eu diria que hoje o investimento em criptoativo, ele é o mais arriscado de todos, né? Até mais do que a bolsa, até mais do que o mercado Forex, que é o mercado internacional de divisas. Porque mesmo no mercado Forex, você consegue fazer uma análise, uma vez que você trabalha com moedas de países, moedas soberanas, né? De países, de estados. E no mercado de criptoativos, não, você não tem ainda critérios para saber como que vai aumentar, como que vai, porque é um mercado novo, né? Então, obviamente, que sai uma notícia lá, igual saiu agora, que uma empresa grande adquiriu uma fortuna de Bitcoin, e Bitcoin foi lá para cima, né? Então, que eu acho que, se não estou enganado, o PayPal vai começar a aceitar Bitcoin subiu. Mas são coisas completamente aleatórias, que não dá nem para você fazer, no meu ponto de vista. Eu até sou bem crítico não, digo cético em relação a gráfico, análise fundamentalista, não, análise técnica, investimento em Bitcoin. Então, eu acredito que, de certa forma, é verdade. O ponto, eu acho que tem que ser o ponto positivo aí no caso, é justamente se destacar que não se trata de uma atividade ilegal. O fato de eu não ter o Estado me protegendo não significa que eu estou fazendo uma coisa ilegal. Não criminalizar publicamente, né? Que a mídia não criminalize, né? E não descredibilize, esvazie essa nova possibilidade de operação no mercado. Concorda? Exatamente. Eu acho que é importante deixar bem claro, né? E claro que, igual acontece no caso da CVM, né? Quando eu faço a captação de recursos, seja por meio de criptoativos ou qualquer outra espécie de criptoativos, isso está sujeito à regulamentação, que não é o meio de captação de recursos que vai descaracterizar, né, no entendimento da CVM, no conceito funcional de valores mobiliários deles, né? Então, eu acho, como diz, correto que você tenha uma certa regulação no caso específico de captação de recursos de terceiro, embora eu acho que é possível estudar, né? Eu acho que já está sendo estudado, a CVM tem provocado discussões, etc. E o que eu espero, no fundo, é que essas discussões elas levem ao desenvolvimento do mercado, e não algo que a gente já conhece muito, que é os chamados lobbies, né? Porque existem muitos lobbies nessas instituições que não querem, de jeito nenhum, que o mercado se abra e que se estabeleça a livre concorrência nesse setor, né? Nossa, perfeito. Perfeito. Bom. Show de bola. Mariam, pode falar, desculpe, te cortei. Imagina, o que eu queria registrar aqui com vocês. Bom, primeiro, deixar 2 registros. Matheus, tu és muito bem-vindo para comparecer nos nossos próximos encontros do próximo semestre e no nosso webinar. Então, hoje tu veio falar, mas a gente queria que você nos brindasse aí com a tua presença, independente da internet, aí no dia 23, então tá convidadíssimo, tá? O Matheus é um cara sensacional.
eu vou fazer o registro aqui. Desculpa te interromper, Victor. Antes que eu esqueça. Eu marquei um Instagram de Matheus Mariano, não sei se é você, mas eu marquei. Se não for você, a gente acha você, daí faz de novo, tá? Pode falar, Victor, desculpa. Não, eu só fiz essa ponderação. O Matheus é um cara sensacional. Não, fui eu mesmo. Boa. E a segunda questão é a seguinte, gente, nós vamos ter a nossa arte aí do webinar. Como o webinar, pelo que eu entendi, é aberto, eu até vou ter que falar com o Kael, porque hoje de tarde eu comecei a falar com ele, mas não consegui terminar, porque entrei em reunião e daí, coitado, né, deixei ele no vácuo. Porque daí eu só cheguei aqui, né? Eu fui emendando uma reunião na outra e daí cheguei aqui. Então, eu vou ter que falar com ele para confirmar se o nosso webinar é aberto ao público, mas pelo que o Victor tem de informação e a princípio seria. E a gente vai precisar de divulgação. Então, assim que a gente tiver a arte, eu vou pedir para vocês, por favor, que façam divulgação massiva, ainda mais se for aberto. Então, Instagram, Facebook, LinkedIn, onde mais vocês acharem que é pertinente, né? Claro, a gente tem uma restrição aí da SIG em relação à arte, por isso que ainda não está... a gente ainda não está girando no sentido de... Tem alguns padrões que a gente precisa seguir, então vai fazer comentário e tal na publicação. A gente tem que tomar alguns cuidados, mas nada assim que o bom senso não possa nos... Né? Não vai colocar um bonequinho rebolando no negócio assim, né, gente? Que é uma questão de bom senso só, ninguém falar, né? Até porque não faz sentido, né? A gente vai falar de inteligência artificial e direito penal e daí botar alguém rebolando lá não faz o menor sentido. Então, é só o bom senso aí que a gente pede, mas estou pedindo já de antemão que vocês façam uma divulgação massiva aí, aonde puderem, claro, não é obrigatório, é só se quiser ajudar a gente nessa divulgação. Paula, se quiser trazer gente aí da sua terra, onde você está neste momento, são bem-vindas as pessoas, todas. E vou divulgar aqui também. Mariam, você é sensacional. Adoro as Ele vai me zoar, gente. Depois, essa história do bonequinho rebolando vai ter repercussão depois. Pode me aguardar, zoada. Mas, sim, foi bem significativo, né? O limite do bom senso. Não, Mariam, você está certíssima. Obrigado por essa ponderação, inclusive, né? A gente falou, então, né? Daqui 2 semanas, né? Nós temos nosso evento aí, que é o webinar. Acho que vai ser bem legal. Como a Mariam já tinha dito anteriormente, é um esforço aí que a gente faz de organização para trazer um resultado para todo mundo. Eu acho que as coisas que a gente vem discutindo aqui no grupo são muito relevantes mesmo e eu acho que é mais um espaço para a gente dividir e conversar um pouquinho mais sobre isso. Queria agradecer muito a presença de todos, né, que restaram aí até as 9 da noite discutindo com a gente, em especial, né, a presença aí do Fernando Lopes, que nos brindou com todo o seu conhecimento técnico, prático, enfim, e com, né, a nossa fala do nosso querido Matheus também, que trouxe um panorama para a gente que foi super legal. Acho que a gente fez um bem bolado, digamos assim, bem bacana. Acho que ficou bem interessante o encontro. Demais dúvidas, discussões, indicações de leitura, podem nos mandando no grupo e seguimos conversando. Em princípio, pessoal... Obrigado novamente aí pela presença. Boa. Em princípio, pessoal, para o nosso webinar a gente não tem textos ainda, tá? Talvez não trabalhemos com textos, porque será um evento aberto. Então, eu acredito que a gente vai ficar aí, provavelmente sem tarefa de casa, mas a gente fala com vocês aí essa semana para confirmar. Beleza? E fora que a temática ela envolve todo esse conjunto de coisas que a gente está discutindo, né? Então, as leituras que a gente traz hoje, elas já, semana passada, enfim, ela já vai norteando tudo isso também. Sim. Beleza, meus caros? Temas. Venham com perguntas, gente. Como a gente vai estar lá debatendo, isso. Façam a tarefa de casa. Não é que não tem tarefa de casa. Tarefa de casa, leitura não tem, mas tem tarefa de casa, tá? Então, venham com questões, por favor. Beleza? Gente, obrigado demais pela noite de novo. Boa noite para todo mundo, boa semana e qualquer coisa gritem pra gente no grupo. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Ah, Victor, espera, não saiam. A foto. A foto. É verdade. Eu tirei uma foto. Eu vou ter que abrir minha câmera aqui também. Peraí, só um minuto. Pois é, eu não vou abrir minha câmera porque eu tô indecente.
Você que falou da foto e não vai Você abrir que a tá câmera. falando, Mari. Você que tem que abrir a câmera também, cara. Não, mas vai ser. Eu tô de rabo de cavalo, eu tô bizarríssima, com uma cara acabada. Gente, olha o meu estado. Não, tá pior que eu, não tá. Não. Eu não vou no cabeleireiro, Todo no mundo ficar com a barbeiro, foto. há 8 meses. Imagine. Tá bom, tá bom. E o Matheus? O Matheus não vai aparecer? Eu vou aparecer, eu vou ficar aqui, tá bom. Cadê tu, Matheus? Fazendo um bullying com o convidado, sacanagem. Mas ele tava com dificuldade de... Não resolvi o problema da câmera ainda. Imagino que a Entendi. câmera Não, dele beleza, sem problema, sem estresse. Mário, você registra aí ou registra aqui? Você registrei Fernandinho, porque eu não tô. Ou Fernandinho César Domingos, porque eu não tô a fim de pagar mico, que nem das últimas vezes. Então, registrar. Vai lá, todo mundo um sorriso. Só um minutinho. Saiu um já. Deixa eu só salvar ele aqui. Pra gente conseguir mandar. Eu tirei até meu fone de youtuber aqui. Ih, acho que eu travei. Não travou. Eu travei, pessoal? Só um segundo só para mim, mas já voltou. Vamos de novo, então? Segundo. Vamos. Vai lá, todo mundo sorrindo. Espera aí, que não voltou as minhas câmeras aqui. Eu não vou conseguir printar assim. Printa você, Fernando. Você pode fazer, por favor? Sim. Sorriam. Agora eu vou salvar aqui no Paint para dar uma editada, para tirar os arredores ali, né? O Fernando, se quiser me mandar no WhatsApp, inclusive. Sim, eu colo para você ali no WhatsApp dele. Boa. Manda no grupo daí, Fernando, por favor, também, que daí todo mundo fica com acesso. Beleza, eu tô colocando lá. O meu primeiro aqui ficou horrível, gente. Vai ter que ser o do Fernando. Gente, muito Travou obrigada a imagem de todo mundo. pela foto. Desculpa a berração, né, a gritaria aí, berradeira no vídeo de vocês. Meu Deus, fica, porque senão depois, ó, siga na gente, que a gente não fez registros do encontro. Verdade. Precisamos sempre fazer o registro. Eu mandei gente, lá no grupo. Tchau. Obrigada, Fernando. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa, obrigado, cara.